Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia as motivações. Entregue ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão estabelecidos. Meu Deus amado, meu Deus glorioso, nosso Pai, obrigada, Senhor, porque o nosso domingo chegou, Pai. Senhor, hoje o nosso coração se alegra, hoje o nosso coração está em festa, Pai. Obrigada, Senhor, por esses 4 anos da nossa igreja, Pai. Obrigada, porque um dia o Senhor colocou esse projeto no coração dos nossos pastores, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por cada irmão, Senhor, que está aqui hoje. Obrigada, Senhor, pela vida dos nossos pastores. Obrigada, Senhor, por tudo que vivemos e tudo que ainda viveremos, Pai, na Tua igreja, Senhor. Te consagramos esse domingo, te consagramos esse culto, te consagramos o nosso louvor e a nossa adoração. Receba, Pai, como um bom perfume, Senhor. Que seja uma manhã de cura, uma manhã de renovo, de transformação, de esperanças renovadas, Pai. Senhor Jesus, tome o Teu lugar nessa nave. Espírito Santo de Deus tem total liberdade nesse lugar. Toma o nosso pregador no Teu colo. Que palavras remas sejam proferidas nesse altar, que cada um receba a porção exata que veio receber, Pai. Te consagramos, Senhor Jesus, esse culto e tudo, Pai, para a honra e para a glória do Seu santo nome. Assim eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Estamos aqui nessa manhã, Jesus, para declarar nosso amor por Ti, Pai. Então, Claudinha, no ensaio que foi uma única vez na semana passada, com vocês, IP Águias. É pura, escudo para os que nele crêem. Ao vivo, quer ser crente? O crente é no ao vivo, viu? Não é no ensaio, não. Vem, vem, Auroretes. Vem restaurar, vem curar. E agora com vocês, geração? Geração pequeninos, por favor. Começar, hein? O Senhor faz brotar flores no deserto. Isaías 35:1. Então eu, tia. Papai, mamãe, você vai falar o endereço, amém? O versículo é do filho, ok? Vem. Um pouquinho pra frente, vem, vem. Vai. 1, 2 e... O Senhor corrige a quem ama. Provérbios 3:12. Fala, papai. Vai. O que você vai falar? Vai, vem. Qual que é o seu filho? Dani, segura ali, Dani. Qual que é, amor? Qual que é o dele, amor? Qual que é o dele? O dele é o do dinossauro, cara. Do dinossauro? Qual que é o do dinossauro? Jacaré, na Estenda as mãos pra cá, por favor. Aqui. A resposta. A resposta Calma. desvia a fúria. Provérbios Provérbios 15:1. 15:1. Parabéns. Glória a Deus. Se você puder aplaudir com mais, eu acho que as crianças vão ficar. Amém? Glória a Deus. Olha pra lá, olha pra lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém viu a Pai a não ser por mim. João 14:6. Tudo posso, mas...
Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Por favor, atenção. Hoje é aniversário do Benício. Fala perto do microfone. Ele vai fazer uma oração. Estenda as mãos, ele vai orar pelo Benício. Microfone na boca, vai. Final de Marcos com a sua vida, que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia hoje. A gente vai sair, você vai ter um ótimo dia com a gente. Deus te abençoe. Como é? Pregador das Nações. Josué, não, seja forte e corajoso. Josué 1:2. Josué 1. Glória a Deus, vem. Versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Glória a Deus. Próximo. Tudo bem, cara? Somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Romanos 8:37. Parabéns, papai. Se envolva com a caminhada cristã dos seus filhos. Atenção. Quem anda com os sábios será mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios. Esqueci, como é que fala? 13:20. Não é fácil estar aqui em cima, não. Eu sei o que é isso. Não é fácil. Dá um branco. É, você sabia, só não lembrou. Ah, tem mais um? Você está preparada? Fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. 1 Samuel 3:10. Obrigado. Glória a Deus. Atenção. Olha para lá, pra todo mundo. Porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em futuro. Jeremias 29:11. Obrigado, Joelma. Próxima família. Eita, venham. Atenção. Tudo pronto? É o pai que vai falar? Glória a Deus. Vem cá, pai. Vem cá. Bem-aventurados. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mateus 5:8. Aí sim, pregador. Glória a Deus. Venha. Minha avó tá com vergonha de vir aqui em cima. Imagina agora como é que ela não tá. Meu Deus. Ela nem tá aí, tá? Tá bem. Cadê a avó? Abaixada? Vó, você vai falar daí, tá? Qual é? É 7, 9 a 10. Qual é? Apocalipse? Aham. Vai, você vai falar tudo. Depois disso olhei, e eis que diante a mim havia uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e folhas de palmeiras nas mãos. Eles clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Apocalipse 7, 9 a 10. Obrigado, linda. Vó, tá devendo, tá? Glória a Deus. Vem. Turma, eu preciso de silêncio, amém? Por favor. Ensine os filhos, silêncio. Vem. Bora. Jesus chorou. João 11:35. Obrigado, Andréia. Venha. Por favor, Nicolas.
Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna, por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por pouco de tempo, ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. 1 Pedro 5:10. Glória a Deus, família, venha. Glória a Deus, vem, família linda. Uai, cadê? Gálatas. Não, a mamãe fala o versículo, você lê aqui, ó, a mamãe fala o endereço, você lê só esse, vai. Mas o Espírito de Deus produz amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Gálatas 5, 22, 23. Muito bom. Obrigado, família linda. Venha, venha. Eita. Quero ver. Pega. Vocês são a luz do mundo. Mateus 5, Versículo 14. Obrigado. Quem é? Vem. Tari. Vai, toma. Pega. Mas a igreja batada no piscar de olhos pra convencer lá. Mas a igreja ser arrebatada no piscar de olhos pra convencer lá. Agora quem quer? Só o papai e a mamãe. Levanta a mão. Obrigado. Obrigado. Vem, família linda. Atenção. Vocês estão conhecendo os pais agora, não é isso? A gente via as crianças, né? E muitos não conheciam os pais. Agora vocês estão vendo, conhecendo os pais. Vai. Te agradeço, Deus, pela sua bondade infinita. Salmo 106, 1. Feliz é aquele que tem sabedoria em Deus. Provérbios 3, 13. Glória a Deus. Venha, venha, John. Tudo pronto? Tudo certo, papai? Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mateus 5:8. Glória a Deus. Eita! Olha os pais, olha os pais. Tudo bem? Tudo bem? Vou te dar o microfone e você conduz aí, tá bom? Olha pra lá. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. Hebreus 11, 6. Glória a Deus. Jesus chorou. João 11, 35. Glória a Deus. Só lembro do Renozinho, né? Renozinho trouxe essa palavra, né? Tudo bem? Glória a Deus. Segura, segura. Você vai ser pastor, segura. Eis que estou à porta e bate. Se alguém me ouvir minha voz de abrir, eu entrarei para cear contigo. Apocalipse 3, 20. E vem cá. Você parece muito com seu pai. Então você vai falar esse versículo em inglês. Hã? Mas seu pai também não. Mas eu não... Revelation, vai. Revelation 3, 3, 20. 20. Glória a Deus. Vem, Dani. Ora por esse exército, por favor. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa geração levantada nesse tempo, Pai. A geração que presenciará, Pai, os 80, 90 anos desta igreja, Pai.
Abençoamos, Senhor Jesus, essas crianças, que seja uma manhã gloriosa na Tua presença, Pai. Faça delas com um coraçãozinho fértil para que a Tua palavra possa vir frutificar, Senhor Jesus. Abençoamos todo esse exército que o Senhor levantou para nessa manhã, Pai, ser boca Tua nas salinhas do Geração Pequeninos. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Pastor, por pouco eu não te reconheço. Por pouco, eu fiz um esforço. Falei, rapaz, parece demais com o pastor Júlio, quando eu te vi ali fora. E o melhor foi ele para mim. Ele disse assim, você não veio para a festa, não? Ele apontou para mim e falou, você não veio para a festa, não? E aí Deus me usou na vida dele. Eu falei, pastorzão, continua humilde, pastor. Por favor, continua humilde. É fácil demais a gente sair da presença, né? Falei, onde é que você alugou essa roupa, pastor? Pelo amor de Deus. E tá na beca para a festa de hoje, amém? Dá mais uma salva de palmas ao Senhor, que com certeza vestiu ele. A Lud sabe que você tá assim vestido? Quer mandar uma foto para a Lud? Fica em pé aí para o Maurício bater uma foto, mandar para a Lud já. Ela vai apaixonar mais ainda. Vai. Continua humilde, pastor. Louvado seja o nome do Senhor. É sobre isso, né? Sobre uma data que chegou e que vai passar e precisa passar. O tempo seria pequeno para agradecer tantas pessoas. Então, sem dúvida nenhuma, a gente quer passar de uma forma muito rápida um agradecimento muito especial ao conselho da igreja. Pode ficar de pé, o conselho da igreja que está aqui, por favor, fique de pé. O conselho da igreja, amém? Pastora, por favor, fique de pé. Glória a Deus. Permaneçam assim, quero que fique de pé também. Todos os líderes e líderes em treinamento dessa igreja, por favor, fique de pé. Meu muito obrigado também a vocês. Meu muito obrigado também a toda a geração Atalaias, fique de pé. Toda a geração Atalaias também. Por favor, fique de pé, toda a geração Atalaias. E por favor, fique de pé você também que está aqui hoje. Você também faz parte. Fique de pé, por favor, você também que está com a gente hoje. E dê uma salva de palmas agora ao Senhor. Ele que é o autor. Ele que é o autor e o consumador de tudo isso. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor e majestade. A Ele, é Ele que tem sustentado as gerações. A gente foi da Águias, passamos pelos joelhos que oram pela igreja, pelas casas e chegamos na geração Pequeninos. É isso que o Senhor nos deu diante de tantos projetos. Que o Senhor seja glorificado. Nós não estaríamos comemorando 4 anos se não fosse o Senhor. Obrigado a todos vocês. Que Deus os abençoe. Que a gente faça do 5º ano o melhor ano da igreja. Amém? Glória a Deus. Pode tomar seu lugar. Pensei muito sobre esse dia de hoje, sobre essa palavra, e verdadeiramente fiquei muito em paz para que o Senhor conduzisse esse dia de festa. E é de festa. Não quero, e não dá tempo de você sair mais, mas não é uma palavra muito agradável. O dia que a gente se sentir, confortável, na presença do Senhor, eu penso que a gente precisa pelo menos prestar mais atenção. Porque a presença do Senhor é um lugar seguro, eu não tenho dúvida. O volume está bom aí? Eu tô me ouvindo muito pouco. É um lugar seguro, é um melhor lugar, posso te dizer, é o melhor lugar, porém, não é um lugar confortável. Ele é Deus. No mínimo, a gente precisa estar em reverência, a gente precisa estar submisso, a gente precisa estar entregue. Por isso é que a gente vê pelos comportamentos meus e de vocês, se nós estamos na presença ou não. E quando uma igreja celebra 4 anos,
E posso garantir a vocês, e muitos testemunham isso, não só a gente que é bastidor, não só a gente que vive a intensidade da igreja, mas muitos dizem que os 4 anos representam uns 10. Então eu não tenho dúvida que foram 4 anos no tempo de Deus e não no nosso. Quantas coisas nós passamos, quantas vidas nós alcançamos, quantos testemunhos nós ouvimos e damos. E desde o início a gente nunca entendeu a visão entregue a nós, confiada a nós, como uma igreja, me permita, uma igreja evangelística. Uma igreja que ia falar de Deus e não ia discipular, uma igreja que não ia pastorear, a gente nunca entendeu isso. Há de se ver a estrutura que nós temos, que podia ser muito maior, com mais cadeiras, mas sempre Deus nos deu algo, e eu entendo hoje, mais ainda, pelos 4 anos, algo que seria pequeno, mais forte. Algo que seria consolidado, algo que seria de verdade. Você pode ter certeza, não sei se você está chegando hoje, mas que você já leve isso, que se você permanecer na presença de Deus, nesse aprisco, você vai ser incomodado a fazer parte de um exército que luta contra o pecado. Glorificado seja o nome do Senhor. Desde o início foi assim, e completar 4 anos com essa visão não é algo fácil. São, se você multiplicar, 1460, alguma coisa assim, se eu não me engano isso, de intensidade. É uma igreja que funciona praticamente de segunda a segunda. É uma igreja que iniciou muito pequena e iniciou numa semente que nós nem tínhamos, mas numa visão que o Senhor nos deu. Uma igreja que recebeu muitas pessoas, mas ao longo dos 4 anos, lembro de um pastor logo no início, quando a gente recebeu a semente da igreja, um pastor disse: até os 4 anos vocês vão oscilar muito. Não na visão, não no chamado, mas para consolidar o que Deus entregou a vocês. E realmente foi assim. Quem é conselho da igreja, liderança, sabe o que nós já passamos, sabe, né, as situações que Deus já nos fez passar. E eu penso, pastor Júlio, que esses 4 anos nós estamos entrando, e entendi isso nessa madrugada, quando nós estamos recebendo já uma maioridade. Nós já estamos maduros o suficiente para entender, cada um de nós, presta atenção nisso, cada um de nós, o que estamos fazendo aqui. Sabe, nós já tivemos o período do pastor que era uma babá gospel. O pastor que precisava falar 1, 2, 3, 4 vezes. Eu não consigo entender, dentro da visão da igreja, o que hoje muitos, e não estou falando de ninguém, estou falando da gente, até porque nós estamos preparados para isso. Mas eu não entendo, dentro da visão que recebemos e dentro da Bíblia que nós lemos, uma igreja onde você que está chegando a primeira vez precisa ser bajulado. Repito, está tudo aí para fazer um ministério de boas-vindas. Tem um copo separado, uma caneta separada. Sabe, tem um capricho, um carinho para você. Mas nós não entendemos a igreja dessa maneira, onde muitas vezes você precisa forçar alguém a ser crente. Onde você precisa, sabe, gastar, e aí eu quero que a gente chegue no lugar, todos nós hoje, dessa maioridade. A igreja está entrando agora nesse 5º ano que se inicia. Nós estamos fechando 4 anos e iniciando o 5º ano da igreja. E nós vamos começar agora dentro dessa maioridade, e já vivemos isso, a liderança sabe, aonde nós vamos caminhar com quem quer caminhar. Nós, e veja bem, não vai faltar amor, senão não é igreja. Então nós amaremos todos, até os que não conseguirão caminhar, nós vamos carregar. Mas a ideia daqui para frente não é bajular ninguém. Nós vivemos experiências já, para saber, e Deus nos entregou isso. Hoje, na madrugada, fui dormir 2:30 da manhã, 2 e pouco da manhã. Às 5 da manhã, acordei com um barulho dentro de casa. Um barulho diferente. Escutei,
Rafa, bota um som aqui para mim, um barulho diferente. E abri os olhos, não sabia se tinha ouvido, se era dentro de casa, se era algo fora, mas fiquei um pouco atento e escutei de novo um barulho. Levantei, 5 da manhã, fui atrás desse barulho, encontrei a cachorra nossa, a Valentina, que é crente. É crente. Já fez mais jejum que a gente, para você ter ideia. Porque a gente sai e não volta e ela fica sem comer. Então, amém? Mas eu amo cachorro, tá? Eu amo cachorro. Bruninha, eu amo cachorro, amém? Mas ela é crente, ela precisou virar crente. E encontrei com ela com uma cara assim, meio que querendo sair ali do lugar fechado dos quartos, tem uma porta. E eu abri, ela saiu, bebeu um pouco de água. E quando eu voltei, eu senti um cheiro estranho. E quando entrei no quarto do João, do mais novo, o que ainda está lá, o outro já saiu. Não é só a gente que faz 4 anos, a gente faz 40, faz 50. Os filhos, né, saem da geração pequeninos e vai formar família. Aleluia. E quando eu passei no quarto, senti um cheiro estranho, entrei no quarto e olhei assim o banheiro, e quando eu vi o banheiro estava todo sujo. A cachorra passou mal e sujou o banheiro todo. O tapete do banheiro. Aonde ela pôde andar ali, ela sujou o banheiro. Ela passou muito mal. Isso prova que ela come também, amém? E eu olhei aquilo, olhei o João estava dormindo. Eu falei, acho que esse mau cheiro não mata ninguém. Não vai ter problema dele ficar aí dormindo, eu vou dormir também. E voltei para minha cama. E deitei, 5:08, imagino eu, 5:07, 5:07:30. E não consegui fechar os olhos. E Deus deu o tema desse culto de hoje. E o tema dos 4 anos dessa igreja. Deus falou assim, levanta, você tem o que fazer. Audivelmente eu escutei, levanta, você tem o que fazer. Não tinha jeito de ficar dormindo. Eu me deparei com algo que não estava certo, algo que estava precisando de mim, eu vi aquilo. Mas eu fui deitar. Eu tinha 2h30 de sono. É capaz de eu ter ido só com um olho aberto, o outro estava dormindo. Mas quando eu deitei, Deus começou a incomodar e dizer, como é que você vai dormir? Levanta. E ele falava mais de uma vez, você tem o que fazer. E quando eu fiquei até 6 horas da manhã, quando tocou o alarme da pastora. De 5:08, 7:08 ali. Até 6 da manhã, Deus começou a falar comigo sobre a igreja. Por que nós estamos celebrando com tanta festa e com tantas famílias 4 anos apenas? Ele disse, nada ficou por fazer. Levanta e você tem o que fazer. Quando eu vi isso, eu confesso que me incomodei. Primeiro porque eu estava cansado. Segundo porque eu podia fazer aquilo outra hora, gente. Eu podia levantar um pouquinho, eu sempre acordo entre 5:30 e 6, mas meia hora quando você dorme só 2:30, são 4. Mas ele ficou incomodando, ficou me chamando e me trazendo a responsabilidade que cada um de nós teve nesses 4 anos, para a gente chegar aqui, todos nós. E o que vai ser daqui para frente? E ele começou a falar justamente sobre isso. Sobre um tempo dedicado a discipulado, oração, palavra, correção, exortação, choro, perseverança, vitórias e derrotas. Aprendemos e ensinamos. E ele dizia, uma maturidade chegou. Movido ali naquela madrugada, onde os olhos não fechavam mais, onde a cabeça não parava, não tinha como dormir. Fiquei, confesso, disse, Senhor, não tem problema, não durmo, mas deixa eu ficar deitado. Quando você tem intimidade, você pode falar assim, mas não existe intimidade sem obediência.
E ele dizia: levanta, você tem o que fazer. Passou um filme sobre o que foi feito. Ele me levou lá atrás, me levou a muitas pessoas. Somos gratos. Se você já começou a chorar, pastor, eu vou chamar o Vitor para pregar. Somos gratos a todas as pessoas que passaram por essa igreja. Todas, 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 todas. Sem exceção de ninguém. Somos gratos. Mas entender uma maturidade sobre algo que é um dever de cada um de nós, sobre levantar e fazer o que tem que ser feito. Quando eu disse sobre essa maturidade, ele me falava algo muito especial sobre o que Jesus viveu. Sobre o startar da igreja, sobre aqueles discípulos primitivos, hoje nós. Tudo isso que muitas vezes a gente já ouviu e foi repetido aqui. Mas a pergunta, sabe, que eu precisei responder durante essa madrugada, início de manhã, e que nós vamos sair daqui para mastigar essa pergunta também, para responder a Deus é: será que nós não estamos dormindo? Será que celebrar 4 anos, ou um dia, ou um ano da sua vida, o que está acontecendo? O que Jesus está fazendo nas nossas vidas, que nós estamos como os que dormem? Ele dizia: se não fosse a intensidade no qual vocês e outras pessoas se colocaram, vocês não estariam celebrando em festa com tantas pessoas. Não é sobre dias, aniversário, é sobre vidas. Nós estamos num lugar que é sobre vidas. É sobre famílias restauradas, é sobre uma geração pequenina aí, que não vai viver o que eu vivi, que não vai sofrer o que eu sofri. E isso não tem nada a ver com a gente, tem a ver com aquele que nos chamou para fazer algo. Ele me dizia: nós não somos, por favor, não esqueça isso, nós não somos o que falamos, nós somos o que fazemos. Sabe, falar é muito fácil, falar basta eu decorar, por isso que eu amo o ao vivo. Eu olho para uma pessoa e falo: ela vai ficar ao vivo daqui a pouco. Sabe por quê? Porque a nossa vida é ao vivo, Túlio. Quando você bate o carro e você desce irritado, você não ensaiou aquilo não. Quando você toma uma fechada, você não passou um dia antes, 2 dias antes, ensaiou aquela fechada, para na hora da fechada você reagir direitinho como Deus espera. A vida é ao vivo, gente. A vida é ao vivo. Quando um filho adoece, é ao vivo. Você não fala: Senhor, já entendi, volta aí 2 dias, que eu quero me preparar mais. Volta aí 2 dias que eu quero estar descansado. Volta aí 2 dias que eu quero já ter feito o plano de saúde. Volta aí 2 dias. É ao vivo. Sim ou não? E muitas vezes, por não estarmos preparados, ou dormindo, como ele dizia, ou não fazendo o que temos que fazer, somos pegos, desprevenidos. E aí, de repente, a gente não entende por que a vida está difícil. A gente não entende por que, sabe, eu estou cansado. Porque quando nós vamos entendendo esse Deus que vai falar com a gente hoje de uma maneira sobrenatural, porque falou comigo, e eu estou aqui para passar o que Deus fala com a igreja. Entender que nós não estamos aqui, sabe, aguardando um domingo, nós estamos aguardando o Senhor. Aí muda tudo, porque Ele pode chegar, sabe que horas? Bum! Agora. Agora. O estrondo, sabia que você não pode ter nem mais 1 minuto para dar um telefonema aí? Vai chegar esse dia. Pastor, eu não creio. Você está no lugar errado. Aqui você vai precisar crer nisso. Porque se você não crer, você vai estar dormindo quando Ele voltar. Se você não crer, você vai estar correndo atrás. E quando o Senhor nos chama para nos preparar, Ele nos chama não para correr atrás, Ele nos chama para enviar lá na frente. Muda tudo quando você é enviado. Muda tudo quando você, discípulo de Jesus, serve alguém que é onisciente, que já sabe o dia de amanhã. Quando eu entendo quem Deus é, e eu chego no dia de amanhã, que Deus já sabia, e eu vivo o que tem que viver, eu estou dizendo: Rei, Senhor, obrigado, porque os teus olhos estão nesse dia. A força que eu preciso está em Ti, e eu vou testemunhar o que está acontecendo. Sabe, a vida de nós que cremos no Senhor não é uma vida fácil. Mas deixa eu te dizer, é a melhor que existe. Eu duvido, e se você conhecer alguém mais feliz aí no mundo, eu quero falar com essa pessoa. Me dê 5 minutos com ela, que eu duvido se ela não desiste de viver a felicidade do mundo e vem viver a felicidade do reino. Eu duvido. Primeiro que em 5 minutos eu vou mostrar para ela que ela já passou por muitas alegrias e ela não tem mais nada hoje. Não era assim na nossa vida?
Mas de repente existe algo que a gente mistura, e foi dito aqui, Gálatas capítulo 22, Gálatas 5, 22, pela Cabirfo e pela Rubi, sobre algo que a gente entende hoje como uma alegria, que muitas vezes ela está vestida de esperança. Porque independente das circunstâncias, do que pode acontecer com a gente, eu fico triste. Eu fico triste, gente. Mas quando você olhar para mim, vai ter um sorriso para você. Porque a minha tristeza sempre vai ser menor do que a esperança que eu tenho da salvação que me foi colocada, que me foi proposta. E quando Deus nos chama, e eu quero te levar a esse lugar, para a gente entender a igreja, entender que nós não vamos mudar nada, nós vamos continuar derramando amor. É uma das características dessa igreja. É um Senhor tão presente que quando você chega, você é amado. Nós não queremos saber o que você faz, o que você fez. A liderança recebe pessoas que se constrangem só pelo fato da pessoa abrir a casa e não perguntar nem quem era. Um dia virou para mim e falou: pastor, vocês têm que fazer uma pesquisa. Você pode estar recebendo um ladrão dentro da sua casa. E eu falei: é esses que a gente quer que eles convertam e deixem de roubar. A gente quer aquele que é um criminoso, porque se não for a igreja e as casas da liderança dessa igreja, eu te pergunto, quem é que vai converter essa pessoa? Aonde que ele vai conhecer Jesus? O que mexeu na nossa vida, o que fez a gente abandonar as coisas, o que fez a gente levantar e não ficar mais dormindo sob algo que nós temos de certeza que é a morte. E eu dizia, eu não quero saber, porque se eu souber quem é que está chegando na minha casa, talvez eu entre com a minha alma, e a hora que eu ver um cara que está sendo procurado, um cara que já matou alguém, e eu vou olhar para ele da mesma maneira? Talvez não. E eu não quero fazer isso. Porque nós somos chamados para olhar para as pessoas como Jesus olha. Sabe como é que Jesus, aleluia, sabe como é que Jesus olhou para mim e para você? Jesus me olhou em 2012 e me via hoje. Ele não me viu em 2012. Olhou para a Lu. Não perca a oportunidade, estenda as mãos sobre a Lu. Olha, até o marido, vigia, Vitor. Sabe, é esse Jesus que nós servimos, e quero te levar a esse lugar da missão. Então nós não vamos mudar, serviremos ao Senhor, e a gente serve ao Senhor em amor. Mas daqui para frente, deixa eu te dizer, porque é caro, isso é caro. Daqui para frente nós vamos servir em amor. O amor vai ser para todos, mas o nosso tempo não. O nosso tempo não vai ser para todos. A gente chegou num lugar, entendeu? Que eu olho e vejo, Renozinho, me permite te usar Vitor, usar Maurício, usar qualquer líder, homem ou mulher dessa igreja, porque temos família. Mas específico o Renozinho, porque se você quiser marcar uma consulta com o Renozinho, você vai gastar um dinheiro, e talvez você não veja ele hoje. Mas quando o Renô se coloca para o reino, para servir a Deus, e disponibilizar madrugada para você e para sua família, se você não der valor a isso, nós também não daremos a você. Esse tempo não vai, nós passamos, muitas coisas para entender que tem pessoas que não vão receber, e essas pessoas não vão ficar. Eu não estou aqui com raiva de ninguém, mas eu estou aqui como você, amadurecendo e aprendendo. Enquanto nós dedicamos tempo a uma pessoa que não quer, nós estamos perdendo pessoas, se matando e querendo. Nós não conseguimos estar em dois lugares ao mesmo tempo. Quando alguém que está diante de um Renozinho, de qualquer um desse líder, que podia estar descansando como eu ontem, ou essa madrugada, ou poucas horas atrás, mas está lá, abrindo a casa, muitas vezes cansado do trabalho, doente, e essa pessoa olha e começa, como o Rafa viveu semestre passado. Quando aconteceu, o que eu estou trazendo é prática. Sabe o que te deixa maduro? É prática, não é teoria não. Teoria você vai morrer velho, mas a prática não. A prática vai fazer você experimentar a vida e morrer feliz. Muda tudo. E lembro do Rafa com um que já estava entre nós. Chegou um dia de tantas coisas fazendo, que eu falei: Rafa, deixa eu te falar, tem comida aí na sua casa para essa pessoa? Tem comida para casa, na casa de qualquer líder, nessa igreja, para todos. Tem comida. Agora, se a pessoa falar mal do prato,
Se a pessoa não quiser comer, uma coisa é não gostar do sabor ainda. Pastor, eu quero gostar desse sabor que vocês comem. Pastor, sabe, ainda não está descendo, mas eu quero, vocês comem com uma cara tão boa essa comida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Se você mostrar um pouquinho de interesse, nós vamos colocar o prato para você todos os dias. Se você vai comer ou não, eu quero o seu interesse, o seu respeito. Porque senão, não é um lugar das pessoas arrependidas. É um lugar onde a gente vai ficar evangelizando, mas não vai discipular. Porque corações duros não são discipulados. Corações que chegam, em vez de aprender, está querendo ensinar. Chega e... Não é assim não. Não é assim não. Sabe uma palavra que eu ouço muito? De quem chega? Espiritualidade. Pastor, a minha espiritualidade... Eu falei, eu também tinha, até encontrar o Espírito Santo. Aí eu deixei minha espiritualidade de lado e colei no Espírito Santo. Sabe, porque o ser humano está atrás de Deus. Doutor Marcelo, o ser humano está atrás de Deus. Aí ele fica, Deus, aí começa espiritualidade. Aí está lá, o dia inteiro, a tarde inteira fazendo Aí é chamado, colocado num dia onde o Renozinho se dedica ali à vida, abre mão de estar com a Bia. Sei que é difícil isso para ele, porque abriu um tempo da vida e hoje ele sabe quanto vale estar com a Bia. Hoje ele sabe. Renozinho, é a hora do aleluia. Nós estamos aprendendo ainda, 4 anos nós estamos aprendendo. Mas essas situações fazem com que a gente entenda o chamado, pelo menos a visão dessa igreja. E a partir de agora, eu lembro do Rafa, eu falei, Rafa, vamos fazer o seguinte, recolhe o prato. Não vai comer mais, se ele não quer comer, recolhe o prato. Nós não vamos dar comida para quem não quer comer. Quem quiser atrapalhar, deixa eu te dizer, a igreja, a porta está aberta lá, ó. Se você precisar ser carregado, nós vamos te carregar. Nós vamos te carregar, mas esse lugar daqui para frente vai ser ainda mais, porque não estamos mudando nada. Nós estamos só na intensidade do que Deus deu de 4 anos. Esse lugar vai ser um lugar de arrependidos. E arrependidos, chega aqui, sabe? Quando um dia desse a pastora me disse, e vivo isso com alguns, aconselhando. Você está falando, a pessoa está assim, ó. Quando eu estou falando, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou dedicando o meu tempo, e meu tempo é caro. O do Renault se paga com dinheiro. O meu se paga com vida. Porque os telefonemas que eu recebo é, pastor, eu estou suicidando agora. Pastor, eu estou tirando as minhas coisas de casa, a mala está dentro do carro já. Isso é um suicídio. E aí eu fico, sabe, dedicando 12 anos de evangelho, noites, jejuns, experiências com famílias, e estou falando para alguém e a pessoa está assim, ó. E Deus fala assim, ele não está escutando nada. Ele continua achando que está certo. E você está falando. E outro está morrendo. E esse aqui está assim. Não estou nem aí para que você fala. Eu vou sair de casa mesmo. Não tem nem aí para você fala. Eu não vou perdoar. Não estou aí para você fala. Quando você receber um conselho desse lugar que nós estamos, é Deus falando com você. Muitas vezes eu encontro a minha vontade de dizer assim, sai! Eu é que estou cansado de sua mulher, eu é que estou cansado de seu marido. Eu já pensei isso, gente. Já, pastora? Liderança? Mas quando eu me deparo, eu falo, aí Deus só me faz assim. Vitor. Aí eu volto e falo, eita, deixa eu te falar, tem jeito. Não desiste, tem jeito. Vai ter mudança, Deus vai colocar a mão um dia. Sabe como botou em mim e você? Esquece o Vitor, amém? O Vitor é um exemplo para nós. Teve um dia, Vitor, que eu recebi no gabinete, um cara falou assim, pastor, eu preciso contar o testemunho, porque o meu é pior que o Vitor. Eu falei, de todos o Vitor é um santo. A maior dificuldade do Vitor foi aguentar a Lu. Foi isso que eu disse. Mas Deus está mexendo na Lu, no Vitor, e continua para sempre. Agora, eles perseveraram. Quando eles falam, eles estão falando de 10 anos de caminhada com Deus. Aí alguém vai lá na casa, ó, tem jeito, procura Lu e Vitor. Aí chega lá, quando chega lá fica, não vou fazer nada. Ou então escuta um monte na outra semana, e aí? Não fiz nada. Recolhe
o prato. Recolhe o prato. Sabe, escutar isso de Deus nessa madrugada, confirmando, porque isso a gente já fez mês passado. Isso a gente já fez mês passado. Uma coisa é quem está chegando, outra coisa é eu e você, que já escutamos um monte. Ou a gente passa a partir de hoje, em nome de Jesus, a gente passa a partir de hoje a ser um bom testemunho do Evangelho, ou, me permita, existem igrejas que não vai te incomodar, nós vamos. Nós vamos. Sabe, nós somos. Deus me dizia, e eu precisei anotar, Flavinha, quando acordou, eu estava na cozinha, e anotando o que Deus falou. Levanta, você tem o que fazer. Você é o que você faz e não o que você fala. E ele dizia, alcoólatras, eu não sou, mas não conseguem se divertir sem bebida, mesmo com tanta confusão já passada. Eu não sou ciumento, mas querem exclusividade de pessoas, situações e sentimentos. Eu não sou invejoso, mas não se alegra com a conquista ou sucesso dos outros. Eu não sou avarento, mas não consegue dominar o dinheiro e são dominados por ele. Eu não sou soberbo, mas não conseguem reconhecer seus erros, pedir desculpas, se humilhar e honrar pessoas. Nós não somos o que falamos. Eu não sou isso, mas as nossas atitudes são. Eu não sou aquilo, mas o seu dia a dia você é. E entender esse lugar que a gente precisa buscar o Senhor para deixar de ser, faz com que a gente entenda o tempo. Para que a gente entenda que aqui não é um lugar de perder tempo, aqui é um lugar da gente estar, por favor, que dia é hoje? 7 de junho de 2026. Se você estiver em outra data, tem algo errado. Se você estiver agora pensando no seu amanhã, numa reunião, está errado. Se você estiver ontem se alegrando com o que passou ontem, está errado. Você precisa estar no dia de hoje. Se não, quantos a gente escuta, sabe? De falar, eu não estou falando sobre o tempo de Deus de revelação, e a gente vai ver isso. Mas sobre aquilo que vai sendo falado, e de repente, depois de anos, a pessoa diz assim, pastor, eu escutei um negócio hoje que faz todo sentido. Pastor Júlio, eu acho que no Rio de Janeiro não tem ninguém assim. O que foi, filho? Deus falou comigo isso, isso e isso. Eu falei, filho, a pastora já disse isso, o Vitor já pregou sobre isso, o Maurício fala isso no Homem ao Máximo que você fez, e por aí vai. Aonde é que estavam os seus ouvidos? Você estava dormindo. E aí eu te pergunto, nós já sabemos hoje o estrago que é estar dormindo na presença de Deus. Vamos entendendo o chamado nosso, aonde nós continuaremos, Mateus capítulo 28, versículo 16, Rafa. Onde nós continuaremos derramando, essa é a nossa característica para a glória de Deus, derramando amor, mas o tempo agora vai ser para alguns. Diz a palavra de Deus. Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram para o monte onde Jesus tinha dito que eles o encontrariam. Lá eles o encontraram e o adoraram. Mas alguns deles não estavam convencidos de que era realmente Jesus. Nós estamos falando do final, viu? Eles não estavam convencidos, presta atenção. Eles não estavam convencidos de que era Jesus. Então Jesus aproximou-se dos discípulos e disse, toda a autoridade no céu e na terra foi entregue a mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, e tenham certeza disso, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu não tenho dúvida que nós estamos vivendo isso, nenhuma. Agora eu tenho dúvida de pessoas que não estão sendo discipuladas, que não escutam o que nós estamos falando, que muitas vezes querem descer as águas porque se acham agora discípulos, mas o que eles falam não é o que eles vivem. E aí eu te pergunto, qual é o chamado da igreja, gente? Não sei outra, mas essa é te incomodar para que você tenha coerência no que você fala e no que você faz. Quero te levar em Lucas, Rafa. Vai ser rápido, tá? Não perde.
nada, por favor. Lucas capítulo 24. Ele vai trazer também isso. Versículo 44, Rafa. Então Jesus disse: enquanto estava ainda com vocês, eu lhes falei. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele conecta tudo, Velho Testamento e Novo. Assim, abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras. Nós estamos falando, gente, de homens que andaram com Jesus 3 anos. Jesus chega uma hora que vai abrir a sua mente, mas você precisa chegar no 3º ano, no 4º ano, no 5º ano. Tem coisas que você vai precisar andar deixa eu te falar, pelo GPS do outro que está te dando conselho, pelo exemplo e testemunho do outro. Eles só foram aqui, Jesus fala, eu vou abrir a mente deles, agora está na hora de entender. Jesus não vai te cobrar o que você não está entendendo, Ele vai te cobrar posicionamento, Ele vai te cobrar confiança, Ele vai te cobrar aquilo que Ele está colocando pessoas para entregar a você. Vai quebrar você na sua insubmissão, vai quebrar você na sua teimosia. Tem pessoas que chegam, um dia eu falei, vem cá, você está certo, né? Ele falou, eu não concordo com o que vocês falam. Eu falei, você está certo? Eu estou. Falei, seu casamento é uma maravilha, né? Você está pensando em se matar, e o que você pensa está certo? Você não consegue ver que o que você pensa está te levando a um suicídio, e você vem falar que é a gente que está errado? Essas incoerências, alguém precisa ser um Natan na sua vida. Deixa eu te dizer, nós seremos. Nós seremos. Ainda mais. Ah, pastor, ficou chateado, não vai ficar. Não fica. Acabou o tempo da chupeta nessa igreja. E não estou... Gente, isso não é falta de amor, por favor. Pelo contrário, isso é amor. Sabe por quê? Porque tem gente que já devia estar correndo. E está de fralda. Está no berço. Sabe, o tempo que era confortável é o tempo que sua mãe passava talco em você. Hoje não. Acabou. Despertar você é o que o Senhor fez comigo hoje, 5 da manhã. Sabe, despertar você. 2 coisas você podia dar glória a Deus. Primeiro, porque a cachorra não estava na sua casa. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu vou te lembrar como é que começou isso. E, glória a Deus, porque não foi 5 da manhã, mas está sendo meio-dia, amém? E aqui quando ele traz, ele fala, assim abriu-lhes a mente para que entendesse as Escrituras. Foram 4 anos, e Deus pegando pesado com a gente, eu posso te garantir isso. Tudo que você imaginar. Agradecer a pessoas aqui, todas elas. Mas nós passamos por rebelião aqui dentro da igreja. Passamos por situações que era... Só o Senhor mesmo, falando assim, vocês vão precisar aprender muito rápido, porque senão vocês não vão discipular. Nós vamos encontrar todos nós os nossos pecados. E quando a gente encontrar o nosso pecado, que a gente prefira o Senhor, amém? E lhes disse, sim, estava escrito há muito tempo que o Cristo devia sofrer, morrer, ressuscitar dos mortos ao 3º dia. Também estava escrito que deveria ser levada a mensagem de salvação, isto é, o arrependimento para o perdão de pecados, a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas do cumprimento dessas coisas. Presta atenção. E agora eu enviarei sobre vocês a promessa do meu Pai. Fiquem aqui na cidade até que sejam revestidos do poder do alto. Se a gente não entender que nós estamos num lugar, aguardando o dia que vai vir um revestimento, uma proteção, uma asa, como o salmista diz, que vai te proteger, mas que também vai te enviar, porque Deus não tem dó de você, Ele tem misericórdia, são coisas diferentes. Sabe, tem pessoas que amam ser vítimas. Tem pessoas que não conseguem enxergar, sabe? Um dia a gente fez isso. Conversando, eu falei, vamos agradecer. Todo mundo, vamos. E foi um dia, não foi fácil, gente. Se a gente se reunir agora e falar assim, gente, vamos trazer coisas difíceis que nós estamos vivendo. Eu não tenho dúvida que cada um aqui vai ter uma ou mais. Mas quando a gente falou, ei, vamos agradecer. Aí vamos, escolhe uma aí só. As pessoas têm dificuldade. Aí elas se deparam de que não é fácil. Porque muita coisa está acontecendo na nossa vida, até porque nós estamos na presença de Deus. Mas se os meus olhos não forem direcionados, Márcio, tira o olho disso. Olha para Cristo.
Sabe o que é, ou o que são 12 anos? Sabe, um dia um virou para mim, e conversando comigo, né? E assim, meio que... E eu só estava o Senhor dizendo assim, paciência, paciência, pastor, paciência. Você escuta isso, pastor Júlio? Bastante? Eu acho que é do ministério, né? E lá pelas tantas, ele queria me dizer que o que a gente está vivendo não era de Deus. E eu disse para ele, falei, filho, deixa eu te falar. Se não é de Deus, é de quem? E ele disse assim, não, pode ser assim, de tudo que vocês fazem. Eu falei, de tudo que nós fazemos? Ele é. Eu falei, então peraí. Então se é de tudo que a gente faz, nós recebemos de alguém para fazer. Ele, não, isso pode vir de você. Eu falei, então me chama de o cara. Ele disse, não, mas aí não é, né? Eu falei, não é. Então não é. Sabe, levar pessoas a dar sequência ao que elas pensam, elas vão muitas vezes retornar a um lugar que a semente estava errada. A um lugar onde você vai encontrar a sua incredulidade, e você preferir ela. Esse lugar não é de incrédulos. Ah, mas eu não acredito em tudo. Fica, que Deus vai revelar, assim disse o apóstolo Paulo. Mas fique escutando, sabe, recebe, come esse alimento. E aqui segue dizendo, poder do alto. Quando João, capítulo 20, leva a gente lá, João também conta sobre isso. Versículo 21, Rafa. Ele traz, e falou-lhes novamente, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu estou enviando. Depois, olha agora, Jesus soprou neles e disse, recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se vocês se recusarem a perdoar, eles ficarão sem perdão. Quando Jesus envia a igreja, ele não está dizendo que a gente tem poder para perdoar, não. Ele está dizendo, vocês vão ser o meu enviado. Se eu perdoar, eles serão perdoados. Se eu não perdoar, tem gente que está na igreja e ainda não recebeu o perdão de Deus. Sabe por quê? Porque está de mentira. E essas pessoas vão olhar o defeito da igreja, mas não olham o dele. Aí quando você dá uma comida que é saborosa, não, sabe por quê? Porque o que vocês falam, eu não concordo, tanto é que eu estou fazendo o contrário. O que você está fazendo aqui? Porque é que a gente escuta, e pessoas que estão escutando, vendo testemunhos para a glória de Deus, e continuam errada, insistindo em caminhar para cá, está olhando para a gente lá, ó. Lá está tendo casamento, aqui ó, ele está separando. Está assim, nossa, eu vou andar com eles. Eu vou andar com eles. Mas não está fazendo o que a gente está fazendo. Você não é o que você fala, você é o que você faz. Quando Jesus traz isso e ele envia, a gente viu lá, o poder do alto, aqui ele fala, soprou o Espírito Santo, e ele traz dessa maneira. Tem pessoas, um dia eu falei para uma liderança, falei, deixa eu te falar, talvez a parte nossa dessa vez é só uma semente. Quando o negócio piorar, ele volta. Mas agora não dá. Pessoas que chegam, lembra no Maurício e Mário, abrindo a casa, cheio de coisa para fazer, o homem trabalha demais. Abre a casa até madrugada. Casados do Maurício termina 4 da manhã. Não é porque ele quer não, ele queria estar dormindo. Já é um homem de idade. Como eu, Maurício, nós já passamos de 50. Tem uns aí que já está estacionando em vaga separada. Ele está aí, eu não lembro, eu não consegui ver ele. Ele e o Emílio estão assim, Satanás nem acha. Satanás está indo atrás e não acha esses dois. O Bruno e o Emílio. Está aí, Bruno e Emílio? Bruno e Emílio? Levanta a mão. Bruno tá aqui. É Bruno ou Emílio? Bruno. E o Emílio está aí? Alguém viu? Emílio, glória a Deus pela sua vida. Mas sabe, e falei com o Maurício. Lembro de um. Por que eu falei com o Maurício? Porque eu já passei por isso. Nós já deixamos uma vez, lá atrás, são 12 anos. Não comecei ontem não. São 12 anos sem dormir, orando para as pessoas. E lembro de um que falou para mim, pastor, eu só vou ficar até meia-noite no curso. E naquela época, bobo ainda, achando que meu amor que ia converter as pessoas. Falei, tá bom. Nem terminou o curso. Porque ele saiu meia-noite. Saiu 11h50. 11h30. 11 horas. Quando foi agora o Maurício.
Um cara chegou e falou, eu só fico até meia-noite. Se você tiver que falar, você fala até meia-noite, depois eu vou levantar e vou embora. E o Maurício me liga, pastor, eu estou com essa situação. Eu falei, pode abrir o portão dele, pode abrir o portão do seu condomínio, deixa aí. Ele já viu aonde apertar, tem uma casa para receber ele. Mas não é ele que vai ditar as regras do que o Senhor está dando a nós. Não é. Vão ter pessoas que querem ser transformadas vivendo como vivem. Sabe quando isso vai acontecer, gente? Nunca. Aí muda todos nós. E alguém quer ficar igual. Primeiro que ele está cego. Segundo que vai ter o tempo onde Jesus vai soprar nele, eu não tenho dúvida. E aí quando eu vejo esse soprar, nós vamos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, o início, a Bíblia toda se fechando. Quando Deus sopra o ruá e ele faz ali Adão viver. Agora não, é o Espírito que dá vida, é o vivificante. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 15, 45. Quando ele fala, o primeiro Adão era um ser vivente. Agora, o segundo Adão, Jesus, é um ser vivificante. Quando Jesus sopra naqueles caras, depois de 3 anos e meio, não sei qual vai ser seu tempo, aí você vai começar a ter vida e vida abundante. Mas até lá, tem alguém que você vai precisar se submeter. Jesus não veio na terra simplesmente para ensinar o que fazer, veio para fazer aqueles caras serem submissos, aprender o que fazer e enviar aqueles caras até para o erro. Se você pegar o que nós estamos vivendo agora, para te mostrar que não é para todos, leva a gente, Rafa, Lucas capítulo 9, versículo 57. Quando iam passando, alguém disse a Jesus, eu o seguirei sempre, aonde quer que você for. Mas Jesus respondeu, eu não possuo nenhum lugar para encostar a cabeça. As raposas não têm covas para morar, os pássaros não têm ninhos. Tem ninhos, porém o Filho do Homem não tem onde repousar sua cabeça aqui na terra. A outra ele disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. É o seu dever. O seu dever é vir e proclamar o reino de Deus. Ainda outro disse, sim, Senhor, eu irei, mas deixe-me primeiro voltar e despedir da minha casa. Mas Jesus lhe disse, todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Se você botou a mão no arado, o chamado é para a gente olhar para frente. O chamado é para a gente esperar o dia de amanhã. Se você olhar para trás, nós estaremos olhando para frente. A gente vai desencontrar. A gente vai desencontrar. Fazer 4 anos, gente, diante de tantos desafios, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Isso aqui não é um lugar que a gente abre domingo a porta, não. Alguns até de púlpito dizem que eu só trabalho domingo. E quando eu prego? Aí eu pergunto, você quer ser pastor? Ele fala, de jeito nenhum. Aí ele encontra com o que ele está falando. Eles acham que todo dia você está bonito assim, pastor. Na linha do trem, você não vai assim. Subir a favela. Pastor, tenta subir a favela assim um dia. Conta pra gente depois. Mas vai. Você alugou aqui ou no Rio essa roupa? Uau! Repito, continua humilde, pastor. Continua humilde. Glória a Deus pela sua vida. É milagre, eu sei que você está vivendo milagre. 10, começa assim, ó. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 discípulos e os enviou na frente, 2 a 2, às cidades e aldeias que ele pretendia visitar. Olha isso, sua casa. Eles foram, e estas foram suas instruções a eles. 10, Rafa, versículo 2. Essas foram suas instruções a eles. Roguem ao Senhor da colheita que envie mais trabalhadores para ajudarem vocês, pois a safra é grande, mas os trabalhadores são poucos. Olha agora. Agora vão, e lembrem-se de que estou enviando vocês, como cordeiro no meio de lobos. Então vai ter lobo no nosso meio? Não levem dinheiro algum, nem saco de viagem, nem mesmo um par de sandálias extras. E não percam tempo saudando pessoas, olha a missão,
Não percam tempo fazendo agrado. Não perca tempo fazendo comunhãozinha. Era sobre vidas, sobre salvação. Sempre que entrarem em uma casa, digam primeiro: paz nessa casa. Havendo ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Olha isso. Quando entrarem numa aldeia, fiquem em uma casa só, comendo, bebendo, o que os moradores oferecerem. Podem aceitar a hospedagem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Se uma cidade os acolher, comam qualquer alimento que puserem diante de vocês. Curem, olha agora, curem ali os enfermos e digam-lhes: o reino de Deus agora está muito perto de vocês. Porém, se não forem recebidos, olha isso, numa cidade, saiam às ruas e digam: nós estamos limpando dos nossos pés o pó dessa cidade, como um anúncio público contra vocês. Nunca se esqueçam do que o reino de Deus está próximo. Era para todo mundo, gente? Não. Não era. O Senhor estava falando: vocês vão levar alimento, vocês vão levar o reino, anuncia isso. Quem não receber, nem o pó do pé. E a paz que vocês deixaram vai voltar para vocês, não se preocupe. Gosto quando Jesus pergunta para eles depois, na volta, a experiência: faltou alguma coisa? E eles respondem: não. Nós estamos indo em nome de quem? Do Senhor. Mas quem está recebendo precisa também receber do Senhor. Por que 70? Gênesis capítulo 10, tabela das nações. Deus envia 70 discípulos, porque Gênesis capítulo 10 vai ter ali toda a genealogia, e ali são 70 nações. Gênesis capítulo 10. Jesus vai enviar depois os 70 discípulos, confirmando que era para todas as nações. Observa. Agora eu quero te levar para você entender isso. Ele envia. Agora Mateus capítulo 7. Jesus também. Leva a gente lá, Rafa. Mateus capítulo 7, versículo 6. Não deem para os cães o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Nem atirem pérola aos porcos, porque eles pisarão nas pérolas. Davi fala sobre isso no Salmo 59. Leva a gente lá. Salmo 59, versículo 14. Vai estar escrito: quando anoitece, os meus inimigos vêm rondar a cidade, rosnando como cachorros bravos. Andam de lá para cá procurando comida. Nunca acham o suficiente e por isso ficam uivando. Sabe, eu fico na prática. Nós temos uma aula do Casados que vai falar sobre isso. Aqueles que querem só sugar, 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 sugar. O cansaço meu, da pastora e da liderança dessa igreja não vai ser para todos, infelizmente. Infelizmente. Jesus, quando fala isso, ele traz a figura. Jesus sempre trazia a prática e a teoria. E ele diz: existem cachorros naquele tempo que ficavam só para pegar as coisas, se alimentar e ir embora. Ia para outro lugar, comia em outro lugar, ia para outro lugar, mas não pertenciam. E ele dizia: pérolas, não dê a essas pessoas. Ele estava trazendo agora essa figura para pessoas. E aí eu te pergunto, que desgaste é, se tem alguém de verdade querendo marcar com a gente um gabinete, marcar com a gente de ir, marcar com a gente de falar: pastor, eu quero, não estou conseguindo, eu não quero perder minha família. Mas tem outro escutando a gente, recebendo 2 horas, 3 horas de gabinete, e na cabeça dele está assim: eu vou largar mesmo o que for falado aqui. Quem está entendendo? A intensidade não vai ser mais dentro da igreja agora, vai ser para vocês também. Quando eu entendo, e quero te levar a esse lugar, ele vai trazer Mateus capítulo 13, próprio Jesus, quando ele fala sobre o reino. Mateus capítulo 13, versículo 45, Rafa. Gente, isso foi de 5 às 6 da manhã, tá? Não esqueça de onde veio isso. Foi de um banheiro, todo sujo por um cachorro. Jesus diz: o reino dos céus é como um negociante de pérolas.
em busca de pérolas escolhidas. Ele descobriu uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha para adquiri-la. Olha o que ele está falando do reino. As pérolas que ele está falando para não dar para os cachorros, ele está dizendo, você precisa vender tudo. Essa pérola te custa tudo. Nós estamos fazendo 4 anos, mas com 9 meses, eu procurei o conselho dessa igreja. O João falava sobre esse lugar, a gente não estava aqui, a gente estava numa sobreloja de um restaurante, um lugar maravilhoso. Vivemos coisas lá incríveis, não é sobre o lugar, é sobre a presença. O que nós temos aqui a gente tinha lá, mas a estrutura não ia te comportar, por exemplo. Nós não tínhamos uma salinha de geração pequeninos lá. Não tinha, os meninos ficavam soltos, a gente até botava uns 5 na barraca, fechava o zíper da barraca e abria o zíper da barraca no final do culto, né? E lembro que o João falou sobre esse lugar é um lugar que passou pela minha vida e da minha família em 2020 para outra igreja, que a gente servia uma outra igreja. Não deu certo, hoje alguns sabem o testemunho, sabem por que não deu certo, enfim. Mas chegou a hora desse lugar. Deus tinha dito, eu separei o lugar. E sentei com um conselho, depois de conversar com a minha família, e sentei com um conselho, alguns falavam, pastor, a gente tem que sair daqui. Está crescendo, a gente tem que sair, já tem menino aí correndo pelo restaurante. A gente tinha que sair. Algumas situações internas que nós sabemos, Deus já estava mandando sair. E lembro que procurei, conversei com a minha família, cheguei para o conselho e disse, achei o lugar. E eles disseram, aonde? Eu falei, um prédio, ali no setor de clubes, que eu já negociei para outra igreja. E agora, já conversei com a minha família, a gente vai vender um imóvel e eu vou comprar lá para a igreja. E o conselho disse, como assim? Não vai comprar não, não vai vender nada, não vai comprar não. E eu tinha uma convicção tão grande, que esse lugar seria a igreja. Como o bate-papo que eu tive hoje com o Senhor. E claro, respeitando o conselho, falei, Senhor, então eu não entendi. Em pouco tempo, em oração, Deus levantou mais pessoas. E por que eu estou dizendo isso, gente? Para você entender quanto custa. Para você entender a pérola que todos os dias nós estamos tentando entregar a você. Nós levantamos amigos e compramos esse lugar. Quando você chega nesse lugar, é um lugar onde pessoas colocaram milhões aqui para te receber. Pessoas. A igreja não tinha dinheiro. Hoje não teria dinheiro para comprar isso. Mas pessoas que Deus levantou para trazer a igreja para esse lugar. Isso aqui não é de graça. Quando nós entendemos esse versículo onde Deus fala, é como uma pérola. Que valor você está dando para isso? Eu te pergunto. Está entendendo os porcos que vão estar entre nós e que a gente vai recolher os pratos agora? Maurício, recolhe as pérolas. A sua vida, Maurício, Mari, não é uma vida diante do Senhor sem dor, sem choro. As pérolas agora serão dadas para quem chorar junto. Para quem quiser chorar pelos pecados. E para quem quiser dar valor às pérolas. Senão nós vamos evangelizar. Mas o tempo das pérolas não será mais desperdiçado. Não será mais desperdiçado. Quando eu vou entendendo isso, e quero te levar para que você fique tranquilo, porque nós dedicamos dinheiro, nós dedicamos tempo, disse do Renaultzinho. Um dia um falou, não vou vir mais não. Falei, que turma que você está? Do Renault. Falei, filhão, por favor. É um homem que trabalha, que tem família, ele está dedicando tempo e você não vem porque você quer dormir, termina tarde. Alegado, quero falar do alegado. Deixo minha família e, gente, não estou cobrando ninguém, tá? Estou só querendo te mostrar o valor das pérolas. Vem para cá. Flavinha resolvendo as coisas em casa, vem para cá. O legado. Um tempo onde a gente dedica o tempo, 12 anos de ministério, 20 da Flavinha, muitas experiências, choro, famílias restauradas, outras perdidas, porque porcos.
E escuto depois, pastor, estou perdendo um casamento. A partir de hoje eu vou falar, peraí, filhão, deixa eu só ver uma foto aqui do Legado. Eu não lembro de você na Legado. Você quer um tempo exclusivo? Você não quer o tempo que nós estamos dando a você? Ah, termina tarde, um falou. Eu falei, é melhor terminar cedo um casamento que seria para sempre do que dormir tarde um dia na semana? É essa a comparação? Eu vou dormir cedo, eu não quero dormir tarde. Mas o que era para ser eterno na tua vida, você está perdendo cedo. Pérola. Pérola. Se nós não entendermos, sabe, que pessoas estão vivendo o sobrenatural, e aqui tem testemunho de vários. Tem tempo que eu não falo testemunho de ninguém, né? Vários estão vivendo com as pérolas, dando valor a essas pérolas. Outros não. Nós vamos evangelizar os porcos, mas as pérolas vai ser para aqueles que já se arrependeram. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar um glória? Estamos terminando. Mateus capítulo 22. Rafa, 22. Vai dizer... Jesus contou diversas parábolas para mostrar com o que se parece o reino dos céus, dizendo: o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento. Muitas pessoas foram convidadas pelos seus servos, e quando o banquete estava pronto, ele mandou mensageiros para avisar a cada um que estava na hora de ir, mas todos recusaram o convite. É para todos? Não é. Sabe, isso dói no nosso coração, porque a gente quer que seja. E quando eu penso no meu coração que dói, eu penso no de Jesus. Porque quem morreu foi Ele. Quem pagou o preço foi Ele. Mas infelizmente, vão ter lobos, vão ter porcos. Anda mais um pouco, Rafa, Mateus 25. Diz assim: o reino dos céus pode ser ilustrado pela história de 10 damas de honra. Como é que está aí, Rafa? Virgens que tomaram suas lamparinas e foram ao encontro do noivo. Presta atenção e dá uma olhada na sua lamparina já. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As prudentes, no entanto, levaram óleo em suas vasilhas, junto com as suas lamparinas. E como o noivo estava demorando, elas se deitaram para descansar e adormecer. Era o que eu queria ter feito hoje. Mas eu tinha o que? Diga para a pessoa do seu lado: você tem o que fazer. Não descanse enquanto não terminar isso. À meia-noite, elas foram acordadas pelo grito. Olha aí, 5 da manhã. O noivo está chegando. Saiam para recebê-lo. Todas as moças acordaram, prepararam suas lamparinas. Então, as 5 insensatas, me permita, porcas, que não tinham azeite de reserva, pediram às prudentes. Presta atenção. Pediram às prudentes: deem um pouco de óleo para nós, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as outras responderam: nós temos apenas o suficiente para nós. Vão e comprem óleo para vocês. Mas quando elas foram, o noivo chegou. E aquelas que estavam prontas entraram com ele para o banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram lá fora chamando: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Porém ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto vigiem e estejam preparados, porque vocês não sabem o dia nem a hora da minha volta. Sabe, vai ter o tempo da gente trocar óleo, é agora. Mas no dia da volta do Senhor, você já tem que estar com a tua pérola. Se você não tiver com a tua pérola no dia da volta do Senhor, se você até esse dia você for um porco, se até esse dia você for um insensato, se até esse dia você for um tolo, Jesus está dizendo: nesse dia não adianta pedir ajuda. Nesse dia não adianta fazer uma inscrição de curso. Nesse dia não adianta falar: hoje é segunda, eu preciso ir para o legado. Não adianta ligar e falar: pastor, eu preciso de um gabinete agora.
Minha mulher está saindo. Eu falei, sua mulher já saiu. Eu falei isso para um dia. Minha mulher está saindo. Eu falei, sua mulher já saiu 6 meses atrás. E você não tomou atitude. Agora você quer tomar? É isso aqui que Jesus está falando. E para fechar, porque eu estou vendo que não vai ter nenhum glória mais hoje. Marcos, capítulo 13, Rafa. Vamos lá no finalzinho. Jesus também traz isso. Diz assim, 31, Rafa. Os céus e a terra, olha o reino de Deus. Os céus e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras permanecem para sempre. Contudo, ninguém sabe, nem os anjos, nem os anjos do céu, nem o Filho, Jesus, o dia ou a hora em que essas coisas acontecerão. Somente o Pai sabe. E já que vocês não sabem quando isso acontecerá, fiquem atentos, estejam vigilantes. Essa época pode ser comparada com um homem que sai de viagem para outro país. Ele distribui as tarefas para os seus servos e manda o porteiro ficar vigiando na espera pela volta dele. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, de madrugada ou pela manhã. Se ele vier de repente, que vocês não sejam encontrados dormindo. Sabe, não é o sono da madrugada, o sono do descanso. Quando Jesus fala isso aqui, ele diz, vigiem à espera da minha volta. Essa é a minha ordem a vocês e a todos os demais. Sabe, vocês já receberam pérolas, eu creio. Mas se vocês não sabem onde elas estão, se vocês não estão dando valor, se você, sabe, não é o sono do descanso, mas se você não está dando valor, se você está descansado com relação à sua salvação, ela não está em mim, ela está em Jesus. Ela não está na igreja, a igreja não vai salvar ninguém, amém? A igreja vai ser a reunião dos salvos. Muda muito. Pastor, então se eu vim para legado eu vou ser salvo? Não. Mas a probabilidade de você salvar o seu casamento é muito grande. Efésios capítulo 5, Rafa, e a gente termina. Diz assim, o apóstolo São Paulo, capítulo 5, versículo 14, Rafa. Está escrito assim: é por isso que foi dito, desperte, você que está dormindo, e levante-se dentre os mortos, e Cristo iluminará você. Portanto, você não é o que você fala, você é o que você faz. Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder, em outras versões, no seu estilo de vida. Não sejam insensatos, sejam sábios e aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Quando eu recebi isso, eu só lembrei, levanta, você tem o que fazer. Levante, eu quero orar por você. Fecha os teus olhos. E você que dorme, acorde. Sabe, você que está sentado, levanta. Você que está dormindo, levanta. Você que até hoje não aproveitou as tuas pérolas, ainda dá tempo. Penso eu. Mas daqui para frente, sabe, o chamado dessa igreja vai ser uma velocidade ainda maior. Se você precisar ser carregado, se a sua velocidade não for a nossa, não se preocupe, nós vamos carregar você. Eu creio que carruagens de fogo te levarão junto com a gente. Agora, se você quiser ficar lá atrás reclamando da sua vida,
Se você quiser ficar lá atrás se fazendo de vítima, se você quiser ficar lá atrás trazendo rebelião a essa igreja, dizendo que você que está certo e a palavra que está errada, daqui a pouco você vai olhar e não vai ver mais a igreja. Você vai ter ficado pelo caminho, como muitos já ficaram. Fecha os teus olhos. A Bíblia diz que aquilo que você não entendeu, espere. Que Deus, o próprio Deus, vai te dar entendimento. Chegou o dia que Deus soprou, chegou o dia que Deus abriu a mente. Chegou o dia que aqueles caras que duvidaram, que não estavam convencidos que eram Jesus, se tornaram a igreja. Sabe de quem é a vez? É a nossa. Agora é a nossa vez. Escute essa canção e desperte. Levante, que a partir de hoje eu creio que nós temos muito a fazer. Em nome de Jesus. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar.